Após derrotar o Urso Vermelho, Gobirou evoluiu para um ogro, e a galera da vila dele só fica fazendo pergunta, ele tá cansado de responder. Precisando de vestimentas novas, ele vai no depósito conversar com as irmãs gêmeas costureiras. Enquanto ele caminha em direção ao depósito, a Ruiva e a Gob-Mi não largam do seu pé e ele fica grilado com isso. Quando ele chega no depósito, as gêmeas entram em pânico devido a elas não saberem dessa evolução do Gobirou. Ele explica para elas, mostra alguns poderes e elas acabam acreditando que é ele mesmo. Enquanto ele tá conversando com as gêmeas, a Gob-Mi fica beliscando a perna dele com ciúmes. O Gobirou leva um machado pra ferreira dar uma olhada e ela fala, tá bem desgastado, e aproveita para dizer para ele que ela fez uma faca com a pedra espiritual que é para ele ir lá dar uma olhada depois. Gobirou acha interessante e faz um carinho na ferreira. Ela gosta e dá um sorriso envergonhado, e novamente a Gob-Mi fica com ciúme e agora a Ruiva também tá com ciúme e belisca a perna dele. As gêmeas, com alta demanda de serviço, pedem mais mão de obra pro Gobirou. Ele prontamente diz que vai realocar 3 goblins fêmeas para ajudá-las. Gobirou pensa que, apesar delas serem inimigas dos goblins, elas se acostumaram bem rápido. Ele faz um comentário dizendo que as duas seriam boas esposas e pergunta se elas estão interessadas nele. As duas envergonhadas sorriem e o malandrão gosta, e novamente as duas ciumentas, Gob-Mi e Ruiva, batem nele com a tora de pau. Ele vai conversar com a Pseudo-Mac e analisam o experimento que ela fez e logo percebe que era veneno. Ela diz que produziu para autodefesa, mas agora que ela sabe que tem goblins confiáveis igual o Gobirou, então ela diz que não pretende mais misturar na comida. Ele fica feliz e levanta a Pseudo-Mac, então ela começa a sorrir e ele acha adorável. E novamente as duas ficam com raiva e ele sente o olhar assassino delas. No dia seguinte ele tá treinando os goblins e com o soco mais fraco ele quase matou os goblins normais. E até a armadura do Gob-Kit ficou lascada, então Gobirou achou melhor parar por ali e cuidar dos feridos. Gob-Kit, grilado com a sua atual força, vai caçar. No dia seguinte eles estavam almoçando quando chega a Gob-E gritando pedindo ajuda pro Gobirou porque ela sem querer acertou uma carbúnculo enquanto escavava. Gobirou rapidamente começa o processo de cura e como ela perdeu muito sangue, ele vai pedir pra Pseudo-Mac tentar estimular essa reposição. A carbúnculo acorda, agradece e se apresenta como Returner. Ela diz que recentemente estava sendo atacada por humanos, e isso vem do fato que a joia na testa dela é extremamente valiosa, e as pessoas pagariam até 1 bilhão em moedas de ouro para obter essa pedra. Dito isso, a Return implora pro Gobirou expulsar esses humanos porque ela tem pouco tempo de vida. A Return é um carbúnculo artificial que foi criado pelo lendário mago Velvet, e o trabalho da Return é guardar esse tesouro do seu mestre, e quando ela foi atacada, o seu núcleo foi severamente danificado e por isso ela está à beira da morte. No meio desse tesouro tem vários itens lendários que o Velvet acumulou durante sua vida, e devido ao Velvet odiar tanto os humanos, a Return está entregando esse tesouro pros goblins. O Gobirou pede pra ferreira pegar a faca espiritual que ela tinha feito para ele e pretende usar essa faca para intimidar os humanos que estão tentando roubar o tesouro. Mas se caso ele não conseguir espantar ele só na conversa, ele vai utilizar a força. Ele passa pelo buraco que a Gob-E fez quando estava escavando, fala pro Gob-Kit e os outros ficarem na retaguarda enquanto ele procura os aventureiros para tentar dialogar com eles. Os humanos acham o Gobirou e atacam usando invisibilidade, mas ele consegue ver através dessa técnica e se defende. E novamente ele fala pros invasores irem embora porque hoje ele tá de bom humor, mas mesmo assim eles continuam atacando, e na hora que eles atacam o rosto do Gobirou, aí ele apela, chama o Gob-Kit e os outros atacam e derrotam os humanos, faz um limpa neles, pegam armas, pegam objetos de valor, eles dividem e os devoram. Entre os objetos que eles surrupiaram, tinha um anel de ocultar status e tinha uma bolsa que armazena objetos em outra dimensão. Gobirou e sua equipe conseguiram cumprir o acordo, então a Carbúnculo levou eles para a sala do tesouro. O finado Velvet tá lá esqueletóide no trono, o tempo da Return acaba e ela se esvai, ficando só a pedra que tinha na sua testa que o Gobirou já devora. Eles fazem 1 minuto de silêncio para Return e depois coletam todo o tesouro colocando na caixa de itens. Depois o Gobirou crema o corpo do Velvet. Após o corpo do Velvet virar cinza, sobra uma manopla que o Gobirou coloca na sua mão e encaixa perfeitamente, e ele consegue girar e produzir veneno e fios. Ao chegar na caverna, Gobirou leva os itens para a ferreira analisar e fica impressionado com a qualidade de cada item. Ele distribui os itens mágicos entre os 15 hobgoblins que tem na aldeia, e ele ficou com o item lança-longa escarlate, Galsiglibei e a pulseira mágica Egriza, e ao todo o Gobirou ficou com 3 itens lendários, incluindo o braço de prata. E esses itens lendários são tão raros que dizem que eles mexem até com os interesses das nações. Na parte da tarde, Gobirou e os demais goblins vão procurar ingredientes, e agora que eles ficaram mais fortes, ficou mais fácil de caçar. Gobirou tá enchendo a pança e fica pensando que ele não sabe o que fazer com a
ruiva devido a ela ainda não estar pronta para o combate. No dia seguinte, eles fazem uma competição entre os Hobgoblins no intuito de levantar um novo líder, e nesse meio tempo ele tem a ideia de criar um grupo de mercenários. No outro dia bem cedo, ele procura presas que ele ainda não tinha visto. A primeira foi a Aranha Dourada, que ao derrotá-la dropa uma couraça que aparentemente vale muito dinheiro, e ao devorá-la ele percebe que o gosto dela é melhor do que o da Aranha Demoníaca. Ele adquire as habilidades produção de fios dourados e couraça da Aranha Adamantina. Gobirou, com a veia de empreendedor, já pensa em criar umas bijuterias com esses fios dourados. Próxima presa é um cervo com chifres aparentemente de quartzo. Ele derrota, consome e pensa que talvez se ele devorar mais 3 ou 4 ele aprende alguma coisa. E assim ele continuou vagando à procura de novas presas, até que se deparou com uma árvore magnífica que habitava várias dríades. Segundo Gobdi, elas seduzem os machos de espécies inteligentes e depois elas os devoram. Só existem dríades femininas e todas são lindas, para que nenhum homem resista aos seus encantos. O desejo do Gobdi é encontrar uma só quando ele tiver com o pé na cova. Aparece uma dríade voluptuosa, seduz Gobirou, e quando ele estava caindo nos seus encantos, o Gobirou tinha uma carta na manga, a habilidade Libido. Ele a ativa e diz pra dríade que é pra ela se preparar, que agora ele vai lhe usar. Depois de 5 horas de muito amor, ele diz que vai embora. Ele tá se lavando, né, galera, depois do amor, e de repente ele é cercado por homens lagartos. Ele os derrota e depois devora, adquirindo a habilidade Aquático e a habilidade dos homens lagartos. No dia seguinte foram descobertos 2 goblins que têm talento para magia e logo foram transferidos para a turma da Hobsei, que já fica toda feliz. E galera, eu não sei como todas as moças da aldeia do Gobirou ficou sabendo do lance dele com a Dríade, então todos estão grilados com o Gobirou. As moças estão sedentas, querem um trato, ele pega todas as moças e cria um quarto privado com isolamento acústico, porque vocês sabem como é que é, né? Depois do prazer, a habilidade de detecção de Gobirou identifica alguns inimigos chegando na caverna. E essa habilidade tá tão avançada que se ele conhecer a espécie, ele pode identificar e saber sua força. Chegam os elfos lá, Mequetrefe, pedindo sua ajuda porque diz que os humanos querem roubar seus tesouros e oferece uma recompensa. O Gobirou na hora rejeita e diz que eles deveriam demonstrar mais respeito. O elfo Mequetrefe já quer atacar o Gobirou, mas ele usa sua habilidade mal olhado que deixa os elfos derrotados. Gobirou o ameaça dizendo que se ele não quer que a sua cabeça voe, que é para sua escolta que está escondida aparecer e abaixar os arcos. Obviamente o elfo Mequetrefe aceita. O Gobirou diz que não está a fim de ajudar os elfos, mas se os humanos aparecerem e começarem a causar estrago na floresta onde ele mora, ele vai lutar com prazer. Gobirou enfica sua Gossegibei no chão e saem lanças vermelhas que vão surgindo para todo lado em um raio de 100 metros. Depois dessas ameaças do Gobirou, os elfos se retiram. No dia seguinte, Gobirou foi procurar slimes cinzas nas profundezas da floresta. Ele elimina e devora 20 slimes e as habilidades que ele adquire são tolerância a ataque físico, autoclonagem, restauração por fluidos. Ele cria um clone e percebe que ele consegue ver através desse clone. Então ele faz roupas de passeio para as moças, misturando seu sangue no tecido para usar essas roupas como forma de transmissores em caso de emergências. Os elfos Mequetrefes voltam de novo e o Gobirou já grita, paralisando todos, e depois ele chega com suas teias e os prende. O Gobirou pergunta o que eles estão fazendo ali de novo, e o líder dos elfos fala que seu orgulho foi ferido e por isso que voltaram. As elfas falam que tentou impedi-lo, mas ele não quis ouvir. Gobirou faz uma proposta, diz que é para considerar o líder desse grupo elfo morto e vai dar uma oportunidade para os outros elfos lutarem, e se perderem, morrem. Dos 23 elfos que participaram, 6 deles perderam. Todos que perderam eram homens porque o Gobirou manipulou as lutas e escolheu quem ia lutar contra quem, porque ele não queria que as mulheres bonitas morressem. Ele devora os elfos e adquire as habilidades Morador da Mata Profunda, Usuário Elemental, Conhecimento de Tiro com Arco, Arte do Rastreamento e por fim Esconder. Para os que venceram, ele pede as armas e os itens mágicos que agora estão prisioneiros dele. O Gobdi já vem na malemolência ali, falando que a noite hoje vai ser longa, mas o Gobirou fala para ele nem encostar nas elfas. Gobdi diz que vai obedecer, afinal o Gobirou é o líder da aldeia, mas do jeito que ele tá ali, ele pede que o Gobirou deixe ele tirar pelo menos uma lasquinha. O Gobirou com dó deixa. Então o Gobirou põe um fim naquele líder do grupo dos elfos. Gobkit chega novamente no level 100
100 após derrotar um urso. Gobi Kit evolui pro Hellboy e vai mostrar seus resultados pro Gobirou. Ele fica impressionado e fala que o Gobi Kit recebeu a bênção do semideus do fogo, por isso a pele queimada. E ele também recebeu a bênção do semideus da guerra, por isso a textura brilhante e dura como aço. O Gobi Kit já chama o Gobirou pro fight. Eles lutam, trocam alguns socos ali, mas o Gobirou acaba ganhando e diz que quando se trata de técnica, ele é o melhor, então deu um jeito de ganhar. Mas no fim, ele reconhece que o Gobi Kit é um ótimo rival. Gobirou, cansado, perambulando ali pela caverna, avista um ser e presta mensagem dizendo que ele adquiriu um familiar e não mostra seu nome. No dia seguinte, Gobier fala que tem uma emergência e leva o Gobirou. E quando ele chega no local, ele percebe que o Gobi Kit serviu de inspiração e agora tem 4 novos Hobgoblins. A Pseudo-Máquina efetuou vários testes de aptidão e descobre que um dos Hobgoblins tem aptidão com magia e o outro tem potencial para virar um clérigo, e o nome dele é Gobi-G. A Hobsei também evoluiu e agora faz parte da linhagem dos Lords e se transformou na Meia Lorde Feiticeira. Toda animada, ela já chama o Gobirou para ir testar essa nova força. Hobsei lança um poder devastador e diz que ainda tem poder para lançar mais 20. Então é explicado que quando o meio faz parte do nome da raça, as habilidades são um pouco inferiores à da espécie real, mas Gobirou acredita que na próxima evolução ela se tornará uma verdadeira Lorde Feiticeira. Então, para comemorar, ela ganha de presente um manto que tinha naquele tesouro do Velvet. O Gobirou então começa a analisar esse tanto de evolução e pensa que certamente tem a ver com ele, e Gobirou tem uma teoria que a forma que os Goblins vivem no primeiro mês é fundamental para essas evoluções acontecerem. Gobi Kit e Gobirou estão voltando de uma caça de um tricórnio quando vários Goblins da velha guarda são avistados deixando a vila. Eles dizem que não aguentam mais, que eles não conseguem evoluir e também não podem curtir as garotas, e quando eles evoluem, os mais novos os deixam para trás. Gobirou fala para eles irem pela sombra e dá um presente de despedida para eles, uma faca feita de Mithril, e essa faca consegue até cortar o Gobirou. No dia 53º, Gobirou avista um orc carregando o corpo de um humano e vai averiguar porque ele percebeu que esse humano parecia ter uma habilidade peculiar. Ele dá um fim no orc e devora esse humano, adquirindo a habilidade Domador de Monstros. Anoitece e a Pseudo-Máquina finalmente conseguiu preparar uma bebida que o Gobirou queria muito, o saquê. Gobirou informa os outros Goblins que a geração dos seus pais foram embora e pergunta se mais alguém quer ir, porque ele não vai impedir e ainda vai dar um presente de despedida. Ninguém demonstrou interesse em ir embora, então segue o baile. No dia 55º, ele cria comunicadores usando seu sangue. Eles fazem o teste e foi um sucesso, então ele produz em massa e entrega para os demais Goblins. A Gobier e o Gobi Kit estão caçando e encontram um cavalo tricórnio. Ela atinge ele com a picareta e o capturando ileso, então Gobirou usa sua habilidade Domador de Monstros. E esse experimento foi um sucesso. O cavalo tricórnio se torna o primeiro familiar. Depois ele adquire um urso pardo como familiar, pega o líder dos lobos e transforma ele num familiar de estimação para proteger as humanas. No 59º dia, Gobirou colocou a Ruiva para lutar contra os kobolds e ela conseguiu derrotá-los. E o Gobirou entende que ela consegue desenvolver suas habilidades sob pressão. E enquanto o Gobirou está comendo, ela pede para experimentar e ao comer acontece algo. Seus olhos brilham e ela adquire uma nova ocupação que se chama Soldado no Ar. E agora ela tem que comer monstros regularmente para sobreviver. Gobi-G está reportando para o Gobirou que alguns Goblins foram atacados por humanos. E o Gobirou entende que está prestes a começar a guerra entre os elfos e os humanos. Gobirou acorda com a sua habilidade de percepção ativada e percebe que os kobolds estão fugindo de algo, mas ele não consegue distinguir de quem ou o que. Ele leva o Gobi Kit e a Gobier e alguns Goblins. Então é revelado que criatura mágica são os guerreiros esqueletos. Gobi e alguns Goblins tentam atacar esses guerreiros esqueletos com as bestas, mas sem sucesso. Gobi Kit fala pro Gobirou se eles não fizerem alguma coisa, vão acabar se lascando. Gobirou usa sua habilidade de percepção e detecta uma grande energia atrás dos esqueletos, e logo deduz que deve ser quem está por trás dessas criaturas mágicas. Gobirou pede que todos larguem suas armas e lutem usando taijutsu. Eles começam a destruir todos os esqueletos ao seu redor. O Gobirou diz que precisa só de 10 segundos para acabar com todos esses esqueletos. Então ele começa a contagem e sai matando geral. Ao terminar de destruir esses guerreiros esqueletos, ele percebe que foi 3 segundos mais rápido. Ele devora o esqueleto e adquire a habilidade de criação de morto-vivo inferior, armadura superior, absorção de magia. O Gobirou pergunta o que os kobolds estão fazendo ali. Os kobolds de joelho chamam ele de honrado senhor, então eles explicam que acidentalmente desenterraram o tesouro do Velvet que a turma do Gobirou tinha enterrado. Por conta disso, seu guardião, o grande soldado esqueleto, despertou. Para escapar
escapar dos ataques dos guerreiros esqueletos, eles arriscaram fugir para a caverna onde vive o ogro malvado e sombrio, que no caso é o Gobirô. O Gobirô, sem entender, pergunta por que eles estão chamando ele de honrado senhor, sendo que ele matou algum dos parceiros desses kobolds. Eles dizem que sabe disso, mas eles sabem também que no mundo existe a lei do mais forte, e só estão vivos por causa dele. O Gobirô não entende como é que ele conseguiu formar um bando bem interessante, com humanos, elfos e kobolds. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, curte, comenta e compartilha, e até o próximo episódio.